Nós os cumprimentamos no precioso nome do Senhor Jesus, agradecido a Ele pela vossa presença aqui nesta noite para o nosso culto de oração. Creio que todos nós viemos aqui com este objetivo, não é? Os irmãos que nos ouvem, nos assistem através da internet, que Deus também continue abençoando a todos. Nós vamos tomar uma escritura, está no livro aos Hebreus, capítulo 10, começando com o verso 19, leremos até o versículo 23. Vamos meditar um pouquinho na mensagem intitulada Véu Adentro. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Senhor Deus, curvamos nossas frontes na sua presença mais uma vez, para suplicar-te, ó Pai, perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, pelas nossas negligências. Reconhecemos, ó Pai, que somos negligentes. Teu servo profeta tem nos dito que este véu de carne no qual nós estamos vivendo aqui nesta terra é o que nos impede. Mas, Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E quando fizermos, ó Pai, aquilo que pudermos fazer, o Senhor se encarregará do restante. Então perdoa-nos e ajude-nos, ó Pai. Te pedimos no nome de Jesus. E agora fale conosco através da Tua palavra e nos prepare para daqui a pouco estarmos prostrados em Sua presença, falando com o Senhor, suplicando, ó Pai, as bênçãos que temos necessidade. Ainda que o Senhor sabe, conhece todas as coisas, mas o Senhor disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então pedimos, continue conosco, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar, damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus. Esta mensagem, véu adentro, eu creio que todos nós precisamos disto, né? Todos nós precisamos de alcançar isto que o profeta nos ensina nesta mensagem. Aqui no parágrafo 127, ele diz para nós, neste lugar santo, Arão entrava uma vez ao ano. A congregação o observava. Ele estava vestido corretamente, ele tinha de estar ungido corretamente,
Ele tinha de andar corretamente. O profeta diz: bendito seja o Senhor. Vestido corretamente, andava corretamente, ungido corretamente. E ele tinha uma campainha e uma romã em suas vestimentas. E enquanto ele andava, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. Conhecemos bem esta passagem da Bíblia e vemos como o nosso Deus é um Deus exigente. Ele é um Deus caprichoso nos mínimos detalhes. Podemos ver isto na natureza, nas coisas que ele tem criado. Nós meditamos aqui na mensagem às bodas do Cordeiro, o profeta falando sobre as flores, não é? Às vezes aquela pétala tem 2, 3 cores nela. Quem foi que as pintou? Então nós vemos que ele é um Deus detalhista. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e jamais mudará. Então esse Deus vela por sua palavra. E se cremos em sua palavra, ela é vida para nós. Como Jesus diz, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E por sua graça nós temos crido, nós temos ouvido e temos crido. Agora, vem para mim aquela preocupação, né? O ser humano se acostuma com tudo e quando se acostuma, se acomoda. E quando se acomoda, cruza os braços. Não faz mal, não tem importância. Deus é bom, Ele é rico em misericórdia, e de fato é. Mas Ele é um Deus de justiça. E o profeta diz assim que Ele tem que velar por sua palavra para continuar sendo Deus. Então nós vemos que lá no tabernáculo havia 3 repartições: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que era por detrás do véu. E ali somente Arão, que era o sumo sacerdote, podia entrar. O profeta está dizendo: Arão entrava uma vez por ano. E para entrar neste lugar, veja bem, ele tinha que estar vestido corretamente, tinha de estar ungido corretamente, tinha que andar corretamente. Aquela campainha e aquela romã que ele tinha em suas vestimentas, enquanto ele andava de uma maneira correta, como Deus estava exigindo, aquilo fazia um som. E naquele som, eles estavam emitindo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E enquanto ele entrava, a congregação o observava. E quando ele passava o véu caía sobre as suas costas, e ele estava ali então no lugar santíssimo, na presença de Deus. Se ele entrasse de alguma outra maneira, ele morreria. Agora, quando Jesus morreu lá no Calvário, a Bíblia nos diz que o véu do templo
partiu em dois, de alto a baixo. O profeta disse, de alto a baixo, para mostrar que não foi mãos humanas que fez aquilo, mas foi o próprio Deus. Se alguém entrasse nesse lugar santíssimo, morreria. Porém, esse véu foi rasgado. E nós todos, como cristãos, como a noiva do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer, somos cristãos especiais, escolhido por Ele. Então, amados, nós precisamos entrar a este lugar. Nós precisamos entrar véu adentro, nós precisamos estar ali na presença de Deus. Mas para entrar ali, há uma exigência. Há uma exigência. E isto Deus não vai deixar por menos. Ele vai cobrar isso de mim e vai cobrar isso de você. Então o nosso profeta vem e nos ensina dizendo, olha, o culto começa em casa. Você não vem aqui à igreja forçado, obrigado. Você não vem aqui simplesmente para marcar presença. Você vem aqui com um único objetivo: adorar a Deus, louvar, cantar hinos de louvor ao seu nome e entrar na presença dele e pedir aquilo que você precisa, que você tem necessidade. Mas para chegar a ele, nós temos uma maneira exigida. O profeta nos ensinou numa mensagem. Se alguém estiver lembrando, me fale que eu quero revisá-la, não é? Vocês se lembram que nós meditamos nisso aqui, o profeta dizendo, se eu preciso de um dinheiro emprestado, e eu vou até um amigo para pedir a ele uma ajuda, eu não vou chegar lá e dizer, fulano, eu tenho que pagar uma conta amanhã e eu não tenho dinheiro, eu vim aqui para você me arrumar o dinheiro. Em outras palavras, se vira, dá um jeito. Ele disse, não é assim, essa não é a maneira correta. Eu tenho que convidar ele à parte, eu tenho que contar para ele a minha história, dizer, olha, eu tenho uma conta que vai vencer amanhã e eu não tenho dinheiro para pagar e eu estou me sentindo envergonhado. Quem sabe se você pode me ajudar, me arrumar esse dinheiro, daqui 30 dias eu vou receber esse dinheiro e te devolverei. Você vai com amor, você vai com jeito. Não é assim? E com o nosso Deus? E com o nosso Deus? O profeta diz na mensagem à ordem da igreja, se você conversa dentro do santuário, depois que termina o culto, você perde a bênção daquele culto e do vindouro. Eu não entendo por quê, mas se o profeta falou, eu creio. Então nós devemos ser reverentes, tudo depende da maneira como nós nos aproximamos. Muito bem, então o profeta disse, Arão, ele tomava antecipadamente uma vasilha com sangue, o sangue do cordeiro, o sangue do pacto. Veja, Deus exigia que eles levassem um animalzinho, aquele animalzinho para ser oferecido em sacrifício. Então Arão tinha que levar uma vasilha com sangue do cordeiro, que era o sangue do pacto, para oferecer aquela oferta pelos seus próprios pecados, porque Arão era um homem humano, como qualquer um outro. Tal como Abraão e os demais, o diabo vem e diz assim, mas quem era Arão? Quem era Abraão? Quem era Davi? Olha, seres humanos como nós. E receberam a fé do mesmo Deus que nós servimos. Então ele tinha que levar esse sangue numa vasilha
para fazer expiação pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo, da congregação. Então o profeta diz: o sangue do pacto. E ele era ungido com a rosa de Saron. Aí faz a gente lembrar o Salmo 33, não é? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e que desce até as orlas de suas vestimentas. É como orvalho de Sião sobre os montes de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então ele tinha que estar ungido com a rosa de Sarão, e a unção descia sobre a sua barba até a orla do seu vestido, e ele estava entrando na câmara interior, na presença de Deus. Amém. E quando ele entrava ali atrás, o véu caía atrás dele, e ele estava separado da congregação, separado do mundo, estava na presença de Deus, a um lugar à prova de ruído. Amém. Ele estava escondido do mundo externo. Louvado seja Deus. O profeta disse: há um esconderijo, uma moradia. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Ele te livrará dos laços do inimigo, ele te livrará da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade, que é a tua palavra, é escudo e broquel. Amém. Podemos andar na presença de Deus e estarmos escondidos das coisas deste mundo. Nós não as ouvimos mais. É a prova de som, aleluia, a prova de ruído. O mundo está do lado de fora, ofegando e observando, mas você está do lado de dentro, na presença do sempre existente Deus eterno, comendo deste maná que durará por extensões de anos, centenas de anos, nunca será contaminado, nem mesmo se esgotará. Amém. Deus mandou que Moisés e Arão fizessem uma panela dourada e a enchesse com o maná que caía todas as noites e colocasse essa panela dourada cheia do maná lá no lugar santíssimo, junto da arca. Amém. A arca representa a presença de Deus. E esse maná nunca desvanecia. Então o profeta diz: tem você encontrado com alguém que tem entrado nesse lugar santíssimo e tem saboreado desse maná que contém esta panela dourada? Você pode encontrar qualquer dia da semana, qualquer hora do dia, estará sempre cheio de doçura. Amém. Nós meditamos no culto passado, né? Precisamos entrar véu adentro, como Jacó entrou e obteve um dia ver. Amém. Oh, amados. Podemos andar na presença de Deus e estarmos escondidos das coisas do mundo. Nós não as ouvimos mais. É a prova de som. O profeta diz: aleluia, a prova de som.
O mundo está do lado de fora, ofegando e observando, mas você está do lado de dentro, na presença do sempre existente Deus eterno, comendo deste maná que durará por extensões de anos, centenas de anos, nunca será contaminado, nem mesmo se esgotará. Amém. E um homem que uma vez andou em Deus, e o véu caiu atrás dele, deixando de fora as coisas do mundo, ele está na presença de Deus, comendo o maná. Amém. Não importa, 12 horas, 9 horas, qualquer coisa, ele está vivendo na presença do Rei. Sabemos que todo dia é bom para ele. Veja onde ele está. Ele encontrou o lugar secreto. Ele foi para trás do véu e as portas estão fechadas atrás dele. Ele não vê nada do mundo. Aquelas portas são feitas à prova de som, com peles de ovelhas e peles de cabras, e se tornaram a prova de som, quer dizer, ruído, através do batismo do Espírito Santo, que esconde o homem atrás, ou melhor, que esconde o homem em Cristo, e ali ele se torna uma nova criatura. Amém. Ele caminha diariamente diante dele, com letra maiúscula, diante dele desta maneira. Eu preciso ler mais um pouquinho aqui para nós chegarmos ali, aonde o irmão Branham mostra para nós os mínimos detalhes da maneira como nós precisamos vir, a maneira como nós precisamos estar na presença de Deus. Então ele diz, que quadro bonito do crente na presença de Deus. Todas as coisas são dele então. Tudo foi dado a Cristo. Tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, ele derramou na igreja. Ele disse naquele dia, sabereis que estou em meu Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. Oh, que privilégio que o crente tem! Se ele pudesse tão somente aceitar isto. Você diz, irmão Branham, você tem um quadro aqui sob consideração. Porém, como chegamos a ele? Isto é a coisa seguinte. Como entramos ali, irmão Branham? Aqui está a maneira que eles entraram. Eu sou um cristão, irmão Branham, eu fui salvo, eu fui batizado, e eu me alegro com as bênçãos de Deus. Você está no pátio externo. Porém, dizem, existem dias que tenho minhas altas e baixas, meus problemas, minhas dificuldades, e eu gostaria de viver uma vida vitoriosa. E nós gostaríamos também, verdade? Quem não gostaria de ser um cristão melhor? De viver na presença desse Deus constantemente. Amados, nós não temos arena, não temos fornalha aquecida, não temos cova de leões. Quem sabe se nós as tivéssemos, nós seríamos mais crentes. É verdade? Mas o ninho está muito macio, forrado com peles de lebres, com plumas de... Oh, meu Deus! Que Deus ajude a nossa fé, que Ele nos ajude a fazer a nossa parte. A Bíblia de Deus diz assim, que quando nós fizermos tudo o que nos foi mandado, ainda seremos servos inúteis. Quando fizermos tudo o que nos foi mandado, ainda seremos servos inúteis. Que Ele nos ajude.
Porém, alguém diz, existem dias que tenho minhas altas e baixas, meus problemas, minhas dificuldades. Gostaria de viver uma vida vitoriosa. Bem, você tem que sair deste pátio. Você tem que entrar véu adentro, entrar na presença de Deus, na presença da glória da Shekinah. Aleluia! Você tem que sair deste pátio e você tem que entrar. Agora, qual foi a primeira coisa? Os átrios representavam a justificação pela fé. A primeira fase, não é? A primeira etapa da vida cristã, a justificação. Ali fora era onde as pessoas entravam, todo Israel. Nenhum outro a não ser um israelita circuncidado podia entrar nestes pátios. Eles contaminariam o lugar. Você recorda quando Paulo levou Timóteo ao templo e disse: eles têm contaminado este lugar santo, permitindo gentios entrarem. Então, nos átrios só entravam pessoas absolutamente justificadas, homens e mulheres regenerados que aceitaram Deus e que tinham a vida eterna habitando neles. Eles deviam ser assim para estar nos átrios. E logo eles chegavam ao primeiro altar. E no primeiro altar era onde eles queimavam o sacrifício. Que coisa! Você já se colocou lá ao lado deles, em uma reunião como esta? Eu fico pensando, meu Deus. Eu acho que todos, ou quase todos, queriam oferecer um sacrifício, né? Então iam queimar aquele sacrifício. Veja o profeta dizendo isso aqui para nós. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Logo chegava ao primeiro altar, e no primeiro altar era onde eles queimavam o sacrifício, e onde o Senhor os encontrava ali no perdão de pecados, limpando-os de todas as suas injustiças. E os pães ardentes e o altar de bronze queimavam o animal e o sangue do animal. Que tal? Era a exigência de Deus. Ele é um Deus exigente. Contudo, eles obedeciam. E se nós vivêssemos ali naquele tempo, nós obedeceríamos também. Meu Deus, queimavam o animal e o sangue do animal. Esse era o segundo átrio. E agora, depois de deixar aquele segundo átrio, que representava a santificação, justificação e santificação, eles entravam nesta vida consagrada. Entravam na presença de Deus. E enquanto estavam ali, era ali onde tinham todas estas coisas gloriosas. Aqui está um tipo muito bonito, pois se qualquer coisa morta entrasse ali, viveria outra vez. Estava na presença de Deus, estava na presença do autor da vida. Amém? Então a vara de Arão, aquela vara seca que Arão carregou por muito tempo ali no deserto. Deixa eu voltar aqui. Você já pensou nisto? Eles tomaram a vara de Arão e o colocaram, a vara de Arão, na presença deste lugar santo. E quando fizeram, numa noite, a vara reverdeceu, floresceu e deu amêndoas, quer dizer, produziu frutos, no prazo de uma só noite. Pense nisto. Na presença de Deus, esta
esta velha vara morta colocada ali, na presença de Deus, reverdeceu, floresceu e produziu amêndoas numa só noite. Oh, que tipo isto então! O que foi isto então? Que tipo de vara era esta? Era uma vara de amendoeira, dali que ele havia tirado. A vara estava separada da amendoeira, e por isso então ela secou, ficou sem vida, né? Ficou morta. A vara estava separada da aroeira, ou melhor, da amendoeira. E às vezes você é uma vara, tipificando, né? Às vezes você é uma vara. E você é um homem tirado do galho da humanidade, que foi o filho criado por Deus no princípio. E você pode estar caído, estar morto, apartado de Deus, mas através daquilo na criação, você foi criado para ser um filho de Deus. Amém. Nada menos que isto. E você pode se jactanciar por aí e ser respeitado e honrado por aí nos átrios. Mas se você alguma vez entrar naquele lugar glorioso e se esconder com Deus, você produzirá o que você está suposto a produzir. Amém. A vara morta reverdeceu. E quando ela reverdeceu, ela teve que ter refrigério. Aqui está o segredo. Ela teve que ser refrigerada. Então, depois de haver sido refrigerada, ela produziu aroma, perfume, as flores. Então, a coisa seguinte que ela produziu foi o fruto. E cada cristão chega da mesma maneira. Tem que haver uma preparação, tem que haver um refrigério, tem que haver um objetivo. Veja bem, cada cristão chega da mesma maneira. Quando ele chega na presença de Deus, primeiro, ele tem que ter refrigério. O Espírito Santo tem que tomar conta do homem, renová-lo e fazer dele outra pessoa. O Espírito Santo entra como um refrigério. Amém. O Espírito Santo vem na hora tranquila, quando a gente está mesmo despreocupado com esta vida terrestre, com os problemas cotidianos do nosso dia a dia. Eu me lembro quando me converti, o presbítero da igreja chamava-se José Lima, ou José de Lima, acho que era José Lima só. Então ele dizia: irmãos, quando você vai orar, você ajoelha e você vai falando com Deus e as coisinhas do dia a dia vai chegando. E você deixa aquilo passar. Você deixa aquilo passar. E você vai falando com Deus. E de repente você vê que você passou o telhado. Você está entrando na presença de Deus. Amém. Eles haviam passado o carro na frente dos bois. Mas aquilo era gostoso, viu? Ver aqueles irmãos, aquelas irmãs falando em línguas estranhas, né? Não era imitando, não. Falando em línguas estranhas mesmo, as lágrimas correndo pela face, não é? E que coisa boa, aquilo era bom demais. E esse irmão presbítero
queria que eu falasse em línguas estranhas de todas as maneiras. Porque falar em língua, irmão Anderson, eu falo, estou falando em língua. Mas falar em outras línguas, não é? Então, amados, veja bem, o Espírito Santo vem na hora tranquila. Você sabe, quando você levanta bem cedinho, quando o orvalho está no chão, o orvalho cai pouco antes do amanhecer. Geralmente, às vezes, à noite, depois que o grande mundo movimentado vai para a cama, depois que cessa a algazarra do mundo. Aí o orvalho cai de madrugada. Lá está ele na folha das gramas, lá está ele nas folhas das árvores, lá está ele pendurado num varal, né, irmão Anderson? Mensagem dores de parto. Ele fica tremulando ali. Mas quando o sol sai, ele brilha, ele fica alegre, porque ele vai voltar para a presença, não é? Ele vai voltar para o lugar que ele veio. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor, desprender da nossa humanidade, dessa natureza humana, deixar esse velho homem de lado, depois que tudo está adormecido. Você já saiu bem cedo de manhã, levante de manhã e veja como tudo está tão fresco, realmente bastante fresco, bem cedo de manhã. Por quê? A velha terra tem se escondido por um certo tempo e ela está refrigerada. Amém. Você já alguma vez esteve na presença de um homem ou uma mulher que tenham sido escondido do mundo? É um refrigério falar com eles. Eles se refrescaram, começaram a despertar a vida. Você já esteve em um jardim de rosas bem cedo de manhã, ou subindo e descendo a autopista, aqui bem cedo, quando o orvalho está no chão, e sentir aquele aroma das madressilvas e outras, da flor das acaias? É exatamente como o cristão que tem se escondido com Deus no silêncio da noite ou em algum lugar, tem entrado véu adentro, tem se escondido do mundo, está ali na presença de Deus, saboreando aquele maná. Ele se levanta no dia seguinte com um refrigério, aleluia, uma vida aromatizante, um lugar agradável para estar, alguém com quem você gosta de falar, alguém que pode te encorajar, alguém quem você tem confiança. Sua vizinha ali, como você gosta de conversar com ela, veja, isto é refrigério, o aroma. E a coisa seguinte é a produção dos frutos. E por todas as partes que o Espírito Santo chega, ele sempre planta a semente de Deus e produz os frutos. Amém. Levantamos de manhã e muitas vezes até ousamos dizer: hoje eu levantei com o pé errado. Uma preocupação sem fim. Uma preocupação sem fim. Quando você alcança aquela coisa que você está tão preocupada com ela, quando você resolve aquele problema, soluciona aquilo, pensa que termina ali, começa outra, e outra, e outra, e outra. E o profeta vem e diz: não há virtude na preocupação. Temos um Deus em quem nós podemos confiar.
devemos buscar Ele primeiramente. Não deixar Ele para o segundo plano, quando não tem mais jeito. Depois que bate com a cara na parede, quebrou o nariz, Senhor, tem misericórdia de mim. Se tivesse pedido por misericórdia antes, não tinha batido com a cara na parede. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Que Deus nos ajude, amados. Então, devemos ser mais cuidadosos. Vamos reconhecer, amados, que somos filhos de Deus. Somos eleitos, somos escolhidos por Ele, estamos com tudo na nossa mão. Então vamos fazer a nossa parte. Não vamos dar chance para esta carne. Não vamos dar vazão para esta carne. Não vamos engordar o cão negro, não. Vamos amarrar ele. Colocar ele num toco e deixar ele ali. Não dar comida e nem água. Mas se nós alimentamos, o cão negro ele vai engordando, ficando gordo, né? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Vamos falar com Deus.